7h32, estamos de volta com o Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nosso streaming aí no Face, que você pode acessar a qualquer momento, assistir e também ouvir esse programa logo mais em podcast, qualquer plataforma de podcast. Às 17 horas tem reprise na Plena TV. De volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. E nesse programa de hoje, o prazer sempre renovado, né, de poder receber aqui o professor ecohistoriador Arthur Sofiati. Arthur, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Já tem direito à música, tem direito a... não, hino do Flamengo não, Beto. Bom dia, Arthur, seja... Eu não tenho aí em arquivo, né? Então fico devendo. Bom dia, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Mas tem direito... Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes. Eu estou aqui a segunda vez esse ano. Eu comecei em janeiro, né, no primeiro programa. É sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês. É sempre uma conversa muito inteligente, muito proveitosa, me estimula bastante. Fiat, prazer todo nosso, certamente tanto quanto nosso, do ouvinte, do telespectador do programa pelo streaming. Mas uma coisa que o Nogueira anunciou, eu não cheguei a comentar, porque falei muito das coisas locais, né? O Oscar ontem, você é um cinéfilo, crítico do cinema há alguns anos, 10 anos já, né? O Edgar, 2005, eu arrumei o meu arquivo jornalístico ontem e vi que eu comecei em 2005. Primeiro uma entrevista que você fez comigo, disfarçando, cobrindo meu rosto, e depois você me descobrindo e dizendo que eu deixava de ter um heterônimo para ter um pseudônimo. Deixou de ser pessoa e passou a ficar mais no... Isso, Pensando pessoa, né? Os 3 heterônimos. Tinha ele, que era ortônimo, poeta, e poeta tinha o Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, né? Ainda tinha o Bernardo Soares, que era prosista. O Edgar Souza... Como que é? Edgar Viana de Andrade. Viana de Andrade. Ele começou como ortônimo, mas depois foi reduzido a pseudônimo, né? É pseudônimo, então, é isso aqui. Você falando que não viu o Oscar, né? O grande vencedor da noite de ontem foi um filme que eu confesso não ter visto, né? Esse negócio de cinema fechado é complicado, né? Nomadland, né? É terra de nômade, né? A pronúncia, mesmo sendo em inglês, é clara, mesmo para quem não sabe inglês. Uma diretora, a segunda diretora mulher a ganhar o Oscar, né? O nome é complicado, ela é chinesa, né? A origem chinesa. Chloé Zhao, né? Espero que a pronúncia seja correta. E é um projeto da Frances McDormand, que também ganhou o melhor filme, o Nomadland ganhou o melhor filme, e a Frances McDormand, que é uma grande atriz, né? Ganhou seu 3º Oscar. Ela ganhou antes por Fargo e depois por... Como é que é aqueles dos anúncios? Como é que é? Você lembra daquele filme? Lembro daqui. 4 anúncios? Eu até esqueci agora. Eu sei que é o 3º Oscar dela, né, como atriz, o que é uma coisa... Marca, né? Marca. Mas agora tem vários filmes que estão na Netflix e na Amazon, né? No Premiere. Você tem o que ganhou o melhor curta, que eu indico, excelente curta. É uma maneira muito didática de você aprender sobre a questão do racismo estrutural nos Estados Unidos, a violência policial contra os negros. 2 Estranhos ganhou, era o franco favorito. A Voz Suprema do Blues, né, que também está na Netflix, 2 Estranhos também. O Mank, que é a vida, quem faz é o Gary Oldman, a vida do Herman Mankiewicz, que é o autor, junto com Orson Welles, do roteiro daquele tido como o maior filme da história, que é o Cidadão Kane, né? E o filme coloca Orson Welles só assinando mesmo o
o Mank que teria escrito, né? Essa é uma coisa que rola desde os anos 40, quando o filme foi feito. E o 7 de Chicago também concorreu e está no Netflix. Tem outro muito bom também, é Uma Noite em Miami, que está na Amazon. Então, indico aí como dicas aí para quem não viu. São todos muito bons filmes. Sofiati, você já viu algum deles? Se quer opinar sobre o Oscar? Só assisti Professor Polvo. Eu fui muito relaxado esse ano em termos de enquanto crítico não, comentarista, né? Nessa condição eu fui muito relaxado em não acompanhar, porque eu gosto muito de cinema, mas o cinema físico, e não me agrada tanto ficar vendo televisão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu fui muito relaxado. Agendei tudo que você me falou para poder agora começar a assistir. Esses Dois Estranhos é um filmaço. O 7 de Chicago, Uma Noite em Miami também. O Mank também é muito bom. A Voz Suprema do Blues são filmes muito bons. E esse Dois Estranhos é um dos melhores curtas que eu vi recentemente. Muito bom curto. Mas... Na pesquisa aqui, Luiz, com a ajuda do Google, 3 anúncios para um crime. Isso, é o segundo Oscar da Frances McDormand. O segundo Oscar muito dela. Boa, muito boa. Eu conheço essa artista, ela é muito boa, né? Ela tem uma presença muito marcante nos filmes que ela faz. E só para lembrar, ela é esposa do Joel Coen, né? Coen, que é um grande diretor, né? Ele e seu irmão só filmam juntos, né? Eles escrevem e dirigem juntos. O Ethan Coen, né? O Joel, marido dela, estava lá prestigiando ela, muito orgulhoso, né? 3 Oscars de atriz principal não é para qualquer um, né? E ela não faz aquele padrão hollywoodiano da mulher bonita, da mulher charmosa, da mulher muito elegante. Ela é uma pessoa muito normal, muito comum, que trabalha muito bem. Grande atriz, certamente grande atriz. Agora, Sofiati, vamos partindo do... E só para corroborar o que você está falando, a Frances McDormand falou ontem, no final, implorou as pessoas para verem o Nomadland no cinema. Para verem no cinema. Acho que ela compartilha da mesma sensação sua, né? A demanda da tela grande na sala escura do cinema. Tela grande, isso. Mas vamos lá. Quinta-feira, você é historiador, muitos anos ambientalista, assim como eu falei da Laís, que foi vanguardista, você também foi vanguardista como ambientalista em Campos, né? Você funda o CNFCN, inicia essa militância nos anos 70 ainda, né? Na ditadura militar, né? Enfim, final dos anos 70 e início dos 80, né? Na Folha, final dos anos 70, 78. Exatamente. E como é que você viu aí, quer dizer, você teve essa convenção do clima, mundial do clima, dos líderes pelo clima, o Biden assumiu com essa pasta e chamou os líderes do mundo todo, e todos participaram, inclusive o Vladimir Putin da Rússia, que ele tinha chamado poucos dias antes de assassino, publicamente, o que o Putin respondeu, né? Até uma coisa meio infantil, você chama o que você é. Isso que é um ditado popular na Rússia também, né? Enfim, tem essa coisa, bobo é você, né? Feio é você. Mas, enfim, e o Bolsonaro presente com o discurso. Eu queria saber o que você viu, acho que você deve ter visto, né? O que você achou do discurso do presidente brasileiro? Bom, eu vi e depois eu li com os comentários todos que foram feitos pelos jornalistas a respeito da veracidade, né, desse discurso, o que era correto e o que não era correto. Bom, é claro, havia muito mais informações contestadas como incorretas no discurso dele do que propriamente como real, né, como coisa real, verdadeira. E também mais uma coisa também que se mostrou ali, que ele atenuou o tom nesse discurso,
mas que não convenceu. Não convenceu exatamente pela prática que ele vem desempenhando no seu governo, né, com seus ministros e com recursos e com todo o processo de desmontagem de uma legislação que vem sendo feita desde o período militar. Isso aqui é interessante, porque em 1975, 72, quando foi quando ocorreu a Conferência de Estocolmo, que é o marco inicial disso tudo, né, a delegação brasileira na conferência foi péssima. Ela disse que o que o Brasil precisava era de mais poluição, porque a poluição era sinônimo de desenvolvimento, e que os países ricos estavam querendo proteção do meio ambiente para os países pobres, mas eles queriam ficar livres para continuar poluindo. Bom, o governo teve esse tipo de atitude em 72, mas no ano seguinte, com uma pressão internacional, acabou criando a Secretaria Especial de Meio Ambiente e convidou para ela, aí que vem a diferença marcante, convidou para presidi-la, quer dizer, a SEMA, que é a Secretaria Especial, é o germe, é o núcleo inicial do Ministério do Meio Ambiente. Então convidou Paulo Nogueira Neto, um advogado, um biólogo, que começou a organizar a questão política ambiental no Brasil. A SEMA é esse núcleo original do Ministério do Meio Ambiente. Ele começou a montar toda uma legislação e dentro das restrições impostas pelo regime militar. E aí a gente vê mais tarde que aparece um Ricardo Salles desmontando isso tudo, né? Desmontando toda a legislação, desmontando o processo, a fiscalização, desmontando o Ministério do modo geral e mostrando de fato que a política ambiental de Bolsonaro não pode ser resolvida por palavras, mas é por atitudes, por atos. Então é essa contradição que ficou marcada para quem está percebendo, para quem está acompanhando, e até para quem está mais distante, como o Biden acabou elogiando o discurso brasileiro, mas eu acho que isso é uma questão diplomática, né? Porque o Kerry, por exemplo, já entendeu que não bastam só belas palavras, é preciso uma ação na mesma direção. Só para o ouvinte pode não... o John Kerry, ex-governador do estado de Massachusetts, que é um estado tradicional dos Estados Unidos, né? Tá para eles, lá, tipo Rio de Janeiro, talvez, né? O Rio Grande do Sul, um estado tradicional, na terra do clã Kennedy, por exemplo. Boston, que está em Massachusetts, são cidades que para a Revolução Americana. Ele foi governador, senador e foi candidato a presidente da República. Perdeu para o Bush, Bush filho, e perdeu por diferença menor que o Trump perdeu para Biden nessa eleição. E é o czar do clima, né? É o chamado czar do clima. Só para... E outra coisa, diferente, também foi tenente do Exército, como Bolsonaro virou capitão na reserva, né? Também foi tenente do Exército, só que no lugar de sair para não ser expulso, ele foi condecorado por bravura na Guerra do Vietnã. Só para fazer um paralelo entre o Kerry e o Bolsonaro. Dessas carreiras de ambos, né? Cada um por um lado. Um trocou tiro como a infantaria do século XX, né? O outro só pela porta dos fundos do quartel. Mas, enfim, a comparação de palavras e atos que você falou, eu acho que você não acha que foi emblemático, que ele anuncia na Conferência do Clima, na quinta-feira, que iria dobrar os recursos para a fiscalização do meio ambiente. No dia seguinte, ele divulga o orçamento da União com 22% de redução na parte do meio ambiente. Pois é, então isso aí já foi a primeira demonstração de que o discurso se resumia a palavras tentando agradar, né, a comunidade internacional, e logo no dia seguinte ele desmente isso tudo na prática. E me parecia assim um jogo meio teatral, o Ricardo Salles logo em seguida pedir dinheiro para poder manter a fiscalização, ampliar a fiscalização em relação à questão ambiental. E isso não me pareceu assim muito convincente, não.
pareceu um ato teatral mesmo. Isso, quer dizer, eu peço esse dinheiro para mostrar que eu estou empenhado em cuidar da questão ambiental e principalmente da questão amazônica, né? E essa divisão também que existe no governo entre o Salles, que cuida da questão ambiental no Brasil todo, e o vice-presidente que cuida da Amazônia. Então, quando a questão é na Amazônia, ele fala com Mourão, né? E quando a questão é no campo, ele fala, a questão ambiental, eu estou cuidando muito das cidades e não tanto do campo. Então, quer dizer, é um discurso que o Ricardo Salles tem mesmo, que é impressionante, ele não perde a calma, ele fala bem, né, ele fala com fluência, mas ele é assim, um grande... Não sei, parece que aquilo tudo é uma jogada teatral mesmo que ele está fazendo, está encenando uma peça, está encenando um papel que, na verdade, não é ele. Então, não é de fato, isso nós não podemos contar com um ministro com essa postura. Agora, eu não sei também se substituir esse ministro por um outro que tenha uma postura semelhante ou que tenha uma postura, pelo menos, um pouco mais sintonizada com o que está se pedindo no mundo, né, aos países. Isso não se trata de uma questão de invasão, né, da soberania nacional. Eu vi também o governador, o presidente das Ilhas Marshall, falando em nome de todas as ilhas do Oceano Pacífico. E eu fiquei bastante impressionado com o que ele disse, porque para nós é uma questão de sobrevivência. As ilhas estão sendo engolidas pelo mar. O nível do mar está subindo cada vez mais e a nossa ilha tem 1 metro acima do nível do mar apenas. E nós estamos fadados, se as coisas continuarem nesse ritmo, a desaparecer enquanto nação. Então, aquilo ali mostra muito claramente a diferença, né? A diferença que um país pequenininho, como Ilhas Kiribati, o Tonga, o Tuvalu, Marshall, né, vivem de fato um problema concreto de existência enquanto país. Tem que lembrar também, aqui no nosso canavial, que Campos está ao nível do mar, né, professor Fett? Campos não, de fato, eu da minha parte, no meu pouco conhecimento a respeito de erosão costeira, eu entendo já que certos pontos da nossa costa já manifestam essa questão, como o Atafona é assim o carro-chefe, né? Mas a gente tem também Barra do Itabapoana, tem também Guaxindiba, né? Tem também Marataízes, Macaé também. Então, a erosão costeira em todos esses municípios, em toda a costa que vai do Rio Macaé até o Rio Itapemirim, que é uma costa muito sujeita à erosão costeira. E ela está ocorrendo, pelo visto, por 2 questões em Atafona. Diminuição do nível, diminuição do volume de água do Paraíba e, ao mesmo tempo, elevação do nível do mar. E isso não aparece, né? Quer dizer, as pessoas não se convencem muito disso, e isso não vem aqui qualquer crítica ou qualquer condenação. A diferença entre, por exemplo, perceber os efeitos do aquecimento global e da Covid. Qual é a diferença? Bom, se chove muito e essa chuva destrói uma cidade, por exemplo, como aconteceu em 2020 com Belo Horizonte, que foi castigada violentamente pelas chuvas, e depois as chuvas passam, né, e não chove no mundo todo, e não há um dilúvio bíblico no mundo todo para poder dizer o aquecimento global está aqui. Né? Não acontece isso. Ele se manifesta assim, com uma tempestade, um ciclone nos Estados Unidos, uma tempestade muito forte no Brasil, e não tudo ao mesmo tempo, enquanto que a pandemia ocorre ao mesmo tempo em todo lugar. Então isso chama muito mais atenção. E eu diria até que a pandemia, de uma certa maneira, é resultado desse relacionamento da humanidade com a natureza do modo geral. Quer dizer, a passagem do vírus para os humanos, né? A disseminação rápida do vírus
pelos humanos. E essa situação crítica que a gente vive no ano de 2021. Eu pergunta aqui para terminar o bloco, uma pergunta do telespectador Renato Carvalho de Oliveira, pergunta que eu acho pertinente aqui. Quer fazer, Cláudio? Sim, pode ser. Como disse a Luiz, o Renato Carvalho de Oliveira cumprimenta aqui o senhor, professor, bom dia, e a todos, né? O professor acha que a diminuição da plantação de cana-de-açúcar em Campos pode ter ajudado a mudar o clima na cidade? Ou na mudança do clima na cidade? Campos antigamente chovia muito mais do que hoje. Ele afirma no final. Faz uma pergunta e afirma que chovia muito mais do que hoje. De fato chovia muito mais do que hoje, mas havia também uma característica bastante marcante. Era a regularidade entre estiagens e chuvas. Algo que desde a década de 70 para cá, quer dizer, ou pelo menos nos últimos 10 anos, a gente não vê mais. A gente não pode estabelecer uma previsibilidade muito grande com relação às chuvas muito fortes, como a gente teve em 2008, 2009, depois 2012, 2020. Então, a gente não pode mais estabelecer essa regularidade, que antigamente era assim, de 10 em 10 anos a gente está sujeito a uma grande tempestade, né? Hoje em dia é muito mais a estiagem marca do que as chuvas. As chuvas ocorrem assim de uma maneira muito rápida, muito violenta, mas as estiagens são muito mais longas. Em outras palavras, a nossa questão atualmente no Brasil todo, eu acho que no mundo todo, é a questão da falta d'água. Tem chovido pouco no Brasil, embora pareça que tenha chovido muito, né? Então eu não sei como estabeleceria essa relação entre a redução da área plantada de cana com as chuvas. Eu diria assim, com a redução da área de florestas e chuvas, sim. Porque não só que as florestas que existiam aqui, e que isso ninguém sabe mais, a gente não viveu essa época, né? A gente não viveu no século XIX para saber o que existia de floresta na parte um pouco mais alta da planície. Então, a remoção dessas florestas, de fato, alterou muito, de forma estrutural, a situação climática e a situação ambiental da região. Porque a gente sabe que floresta estão reflorestando, por exemplo, o Pontal de Paranapanema, e a situação está mudando. Eu digo até mais, essa medida adotada pelo Comitê de Bacia de estabelecer a cota de 2,50 metros para a Lagoa Feia, 2,30 metros para a Lagoa Feia, foi uma medida muito acertada. Eu vejo outra coisa, outro sintoma mais, a indústria cerâmica adotando a energia solar para poder se movimentar, e projetando para 40%, quer dizer, 20% já usa energia solar, e projetando para 40%. Então, essas mudanças que eu percebo que os empresários, a sociedade vai fazendo, mas vai fazendo muito lentamente em relação às necessidades impostas por essas mudanças ambientais globais. Então, eu diria que a reposição florestal parcial, é claro que eu não estou pensando aqui 100% de floresta, mas a reposição florestal nas áreas críticas, como margem de rio, topo de morro, nascente, área de recarga, isso tudo é fundamental para que a gente restabeleça uma situação climática mais confortável, porque a gente não está numa situação climática confortável, nem na região, nem no mundo todo. Mas é aquilo que eu digo, né? Se há um tufão na Ásia, não acontece a mesma coisa aqui. Então a gente não percebe, né, com muita clareza quais são os efeitos do aquecimento global. Perfeito. Bom, são 7h57. A gente segue com o Folha no Ar, primeira edição. E só fazer abrir um parênteses aí, eu me lembro bem que de 2004 para cá, toda posse de um novo prefeito ou de um reeleito, eu não sei se vocês se lembram, claro que sim, ele se
logo no primeiro dia de mandato, ele já estava envolvido com os desabrigados e desalojados das enchentes, né? E isso era muito, muito, muito comum. Teve um ano, acho que foi 2008, Campos ficou sem ponte, só com a ponte da Lapa, né? Tivemos problemas com as pontes, enfim. Hoje tem ponte até demais e falta chuva. Se me permite uma observação, Cláudio, em 2008, 2007, 2008, 2009, final de 2008, princípio de 2009, eu estava muito envolvido com a enchente que afetou o sistema hídrico de Ururaí, Lagoa de Cima, Lagoa Feia, né? Participei ativamente daquela demolição, daquela detonação de diques, e a nossa central de ação ficava no Corpo de Bombeiros. E eu me lembro muito bem que a esposa do prefeito Mocaiber, que estava chegando ao final, apareceu nas nossas reuniões um dia, né? E, bom, não sabia como lidar com nada, não tinha o que dizer em nada. E no dia seguinte apareceu a que já tinha sido eleita prefeita, que é Rosinha Mateus, que também estava querendo saber de alguma coisa, de alguma informação, que também não estava sabendo de nada. Então, ela já pegou mesmo o governo enfrentando esse problema, sobretudo em Três Vendas, né, em alguns lugares que eram mais vulneráveis. Ururaí mesmo? A localidade Ururaí, também. Três Vendas, Lagoa de Cima, Lagoa Feia, esses lugares todos foram afetados profundamente, sobretudo na cheia de 2008. Sem acesso a Rio Preto, Imbé, tinha que ser por helicóptero, né? Exatamente. Eu sobrevoei aquilo tudo com o juiz, e ele me perguntou onde é que fica a Lagoa de Cima. Eu falei, não sei mais, Excelência, porque é tudo água. Sumiu, só ficou a igrejinha, aquela igrejinha de Santa Rita do lado de fora. No mais, tudo tomado por água. Perfeito. Bom, são 8 horas agora. Vamos ao intervalo, então. Voltamos já com o professor Aristides Sofiati aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Eu tomo só a liberdade de comentar o laboratório Plínio Bacelar, por exemplo, o Grupo Bacelar, tem uma usina de energia solar também, muito interessante, hoje é autossuficiente, né? Então, bacana aí ver que essas empresas estão comprometidas com o meio ambiente também. Voltamos já, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Viva o incrível!